Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, dia 30 de julho, 17º domingo do Tempo Comum, e eu quero te convidar a tomar em mãos a Palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 44 a 52. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus é também como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como a rede lançada ao mar que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas todos os dias. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, depois de contar a Jesus essas 3 parábolas sobre o reino dos céus, Jesus pergunta aos discípulos se eles compreenderam tudo que havia ele anunciado. E os discípulos disseram que sim. Jesus, inclusive, perguntou: vocês compreenderam que no fim dos tempos haverá um julgamento, que os bons serão separados dos maus, que os bons serão levados para o céu, que os maus serão jogados na fornalha ardente? Vocês compreenderam isso? Vocês compreenderam que para receber o céu vocês precisam mudar de vida, vocês precisam ter uma conduta que agrade a Deus, vocês precisam ser fiéis de verdade, vocês precisam ter uma fé sólida, uma fé concreta, uma fé que não se deixa abalar por nada? Vocês compreenderam que para serem salvos vocês precisam agir com sabedoria, vocês precisam ter diante dos olhos a minha palavra? Os discípulos responderam sim. Mas Padre Jesus não perguntou tudo isso no Evangelho? Não perguntou, mas tudo isso estava implícito. E é o que nós agora vamos meditar. Nós compreendemos de verdade que o Senhor virá, que o Senhor vai separar o joio do trigo, que o Senhor vai tomar aquele que comprou aquele campo, que é o reino dos céus, que achou ali um tesouro, que vendeu tudo, ou seja, deixou para trás o pecado, deixou para trás as coisas efêmeras e abraçou de fato as coisas eternas. Você compreendeu isso, meu irmão e minha irmã? Porque se você não compreendeu isso, se você não compreendeu que você precisa ter uma vida que agrade a Deus, o que você está fazendo na igreja? O que você está fazendo então nesse caminho? Porque num momento ou outro você precisa compreender isso. E o tempo é abreviado. Ah, mas eu tenho o dia de amanhã. Tem mesmo? Santa Teresinha do Menino Jesus vai nos dizer: eu tenho senão hoje para amar-te, ó meu Deus, porque a minha vida é como um sopro. Ora, eu tenho que tomar uma decisão. Eu encontrei Jesus, eu amei Jesus, eu estou convencido do projeto de Jesus. Ótimo, então o que eu preciso fazer? Vender tudo que eu tenho e comprar esse campo onde está esse tesouro que é Jesus. Padre, então agora eu tenho que botar minha casa à venda? Não estou falando disso, criatura. Eu estou dizendo que você tem que abrir mão da mentalidade mundana que muitas vezes invade a sua vida. Desse desejo de coisas terrenas, desse preocupar-se somente com as coisas passageiras e não elevar os olhos e o pensamento aos céus buscando as coisas que são eternas. É isso que você precisa compreender de uma vez por todas. Irmão, o tempo está abreviado. O tempo está abreviado. Não posso ficar aqui falando, dos eventos futuros todos que estão por acontecer, porque senão vão me chamar de maluco. Vamos esperar que as coisas aconteçam e aí vocês vão perceber o que Deus quer de nós. Mas você precisa tomar uma decisão.
Você realmente quer seguir Jesus? Ele é o tesouro da sua vida? Seu coração está colocado no céu, onde está o teu tesouro? Então, de uma vez por todas, rompa com todos os esquemas. Rompa com todas as coisas que te prendem à terra e caminhe em direção a Deus. Faça uso de todos os bens que Deus te deu a graça de conseguir pelo seu trabalho honesto, mas não prenda o seu coração a eles. Viva bem com as pessoas todas que Deus coloca ao seu redor, mas creia, não são elas que vão te salvar, é o Senhor. Faça, meu irmão e minha irmã, essa opção pelo reino dos céus. Peça ao Senhor sabedoria para discernir quais são as atitudes e os caminhos que você deve tomar. Veja a primeira leitura. Deus apareceu a Salomão em Gabaão. Salomão era um jovem, seu pai Davi recém havia morrido e Salomão recebeu aquele reino gigante de Israel para governar. E olha a oração de Salomão, ó Deus, veja o que Salomão pediu a Deus, me dá sabedoria para eu poder conduzir teu povo. E Deus se agradou tanto da oração de Salomão, que fez de Salomão o homem mais sábio que esse mundo já viu, até os dias de hoje. A sabedoria de Salomão é inigualável. E ele governou como Deus gostaria que ele governasse. Então peça a Deus hoje, nesse domingo, o dom da sabedoria, de saber identificar aquele campo que tem o tesouro, de saber identificar aquela pérola preciosa, de saber escolher entre todos os peixes, ou seja, entre todos os bens que Deus colocou à sua disposição, aqueles que realmente importam, aqueles que realmente vão te conduzir à eternidade. Não se prenda às coisas da terra. As coisas da terra são passageiras. Ouça o conselho de São Paulo. Eu vou até tomar aqui a palavra de Deus para que nós possamos ouvir o conselho de São Paulo. Irmãos, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação de acordo com o projeto de Deus. Leitura de São Paulo, que está na carta aos Romanos. Você vai ouvir essa leitura hoje na Sagrada Eucaristia, na missa, na liturgia. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Mas para que você possa receber essas graças, você precisa amar a Deus de todo o seu coração. Você precisa abrir mão de todos os outros amores. Padre, tem que deixar de amar minha esposa, amar meu filho. Eu não estou falando disso, meu querido. Eu estou falando que você tem que entender que só existe um grande e verdadeiro amor que te salva, que é o amor de Deus. Apaixone-se por Deus. Ame a Deus de todo o seu coração e Deus te dará sabedoria, te dará discernimento, Deus te dará paz, Deus te dará alegria, Deus te dará inclusive prosperidade material. Se é isso que o seu coração tanto busca. Mas nessa prosperidade material que Deus vai te dar também a graça de não colocar o seu coração, a sua esperança e as suas forças nas coisas materiais. Deus te fará um administrador dessas coisas. E você sabe que tudo isso pertencendo a Deus, um dia você vai ter que devolver para Ele. E que dia será esse? O dia que você partir para o céu. Agora, hoje, vivendo como você vive, eu te pergunto, você mereceria o céu? Hoje, com a fé que você professa, do modo como você vive essa fé, você seria acolhido no reino dos céus? Você seria um daqueles peixes que os pescadores recolheram aos cestos e que se tornou alimento para outras pessoas? Você precisa se dar conta disso. Irmão, irmã, o tempo está abreviado. Ouçam o meu conselho. Aliás, eu gostaria de dar um conselho a todos vocês. E peço que vocês levem muito a sério aquilo que eu vou lhes pedir agora. Comprem o Catecismo da Igreja Católica, aquele livro amarelo. Tenham esse livro em casa. Comprem a Sagrada Escritura e, de preferência, comprem a tradução da Bíblia de Jerusalém. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque vai chegar um tempo, meus irmãos, e esse tempo não está longe, em que nós vamos ter que saber quem nós somos e que caminho é o caminho que conduz a Deus. Porque nós vamos começar a viver uma confusão gigantesca no mundo e na igreja.
uns vão dizer aqui está a verdade, outros não, lá está a verdade. Nós deveremos nos pautar por aquilo que desde sempre a igreja nos ensinou. Deveremos nos pautar pela palavra que iluminou o coração e a vida de Salomão, de Saulo, de Paulo, de Pedro, enfim, de todos aqueles que foram fiéis ao Senhor. Precisamos ter uma bússola, um norte. E o Catecismo da Igreja Católica vai ser para nós um norte. Ele vai nos ajudar, junto com a Sagrada Escritura, a encontrarmos aquele tesouro e comprarmos aquele terreno. O Catecismo, a Bíblia Sagrada, no momento da grande confusão, eles vão ser a nossa pérola preciosa. Eles vão nos indicar o caminho para o céu. Então, por favor, atenda a esse meu apelo. Eu não estou ganhando nada para te pedir que faça isso. Nenhuma editora vai me pagar aqui porque eu estou indicando, o Catecismo da Igreja Católica. Eu estou te falando de uma fonte de sabedoria segura. Aquela sabedoria que Salomão tinha, nós cristãos católicos temos também e está no Catecismo. Aquele Catecismo promulgado por São João Paulo II. E se você quiser mais, eu te convidaria inclusive a comprar o Catecismo de São Pio X. E a ter esses livros em casa, a essas fontes de sabedoria cristã e também a Palavra de Deus, que é a maior fonte de iluminação e sabedoria que nós podemos ter. Por quê? Para que quando o Senhor vier, você entenda o que deve fazer. Para que no momento da confusão, você não fique correndo de um lado para o outro, tentando achar tesouro aqui e acolá. O tesouro já está contigo, é Jesus. E você deve ser obediente, fiel e extremamente confiante em Jesus. Só nele. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã.